Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, aproveitando esses meus dias de férias em família, mas sempre acompanhando tudo que está acontecendo no Flamengo, sempre acompanhando tudo que está rolando no Mengão queridão. Ontem nós demos um chocolate para cima da equipe do Grêmio, vencemos por 2-0 e já estamos na final da Copa do Brasil. CBF, se quiser, já pode fazer o Pix pro Flamengo, que depois dos 2-0 lá no Olímpico, até o Renato Gaúcho já disse que não tem como reverter a situação para cima do Flamengo. Estamos na final da Copa do Brasil. Agora é esperar para saber se a gente vai enfrentar o Corinthians ou o São Paulo. Mas o Flamengo chega mais uma vez a uma final de Copa do Brasil, podendo encostar no Grêmio e no Cruzeiro como um dos grandes campeões da competição. Mas no jogo de ontem, a gente teve algumas situações que eu queria destacar aqui com vocês, além, é claro, de falar sobre a possibilidade de reforços chegarem no Flamengo. Hoje já é quinta-feira, a janela de transferências fecha na terça, quer dizer, o Flamengo tem quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, mais 5 dias para tentar contratar alguém para poder registrar ainda para essa temporada. Mas voltando a falar do jogo de ontem, o Gabriel tem lá os seus defeitos, tem lá os seus problemas, mas é um jogador que não se esconde, que na hora que a gente precisa ele aparece, que na hora que a gente precisa ele decide. Ah, Fabrício, mas ele perdeu um pênalti ontem que poderia ter sido 3-0, é verdade. Ele perdeu um pênalti ontem, o Gabriel Grando pegou muito bem a penalidade do Gabigol, mas o percentual de erros que o Gabriel tem quando está batendo pênaltis pelo Flamengo é um absurdo de pequeno. Para mim, o melhor batedor de pênaltis do mundo. Todo mundo vai acabar errando uma hora. Todo jogador vai desperdiçar. Então eu não coloco na culpa do Gabriel, que ontem chegou a 153 gols vestindo o manto sagrado, a culpa por ter perdido o pênalti, não. Só perde quem tem coragem de ir lá e bater. E ontem foi o 7º pênalti perdido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo, de mais de 40 e tantos batidos. Então é um percentual muito bom. Mas o nome do jogo para mim ontem foi o lateral direito Wesley. Para mim o Wesley jogou muita bola, construiu a jogada dos gols e foi fundamental tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Eu fico muito feliz de ver quando um jogador da base, consegue se destacar na equipe principal. Infelizmente, o Wesley tomou o cartão amarelo, que vai deixá-lo suspenso para o jogo de volta contra o Grêmio. Mas a gente nem precisa do Wesley no jogo de volta. Coloca o Varela ou joga sem lateral com 10, que dá no mesmo, porque nós já estamos na final da Copa do Brasil e isso daí é óbvio demais, né? Se fosse o Flamengo de 2011, de 2010, eu ainda teria lá minhas dúvidas. Mas esse Flamengo de 2019 não toma virada de jeito nenhum. Mas quem tá precisando dar a virada é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador muito bom tecnicamente, um jogador que já foi muito decisivo no Flamengo, mas que hoje não vem fazendo suas melhores apresentações, não. Vai ter quem discorde do que eu vou falar agora, e para mim super normal, natural. Mas o Everton Ribeiro ontem fez uma partida horrorosa. Deu alguns contra-ataques pro Grêmio, perdendo bolas bobas que poderiam ter resultado no gol dos gremistas, e hoje eu estaria com outro discurso aqui. Felizmente as bolas não entraram, mas o Everton Ribeiro, para mim, foi um dos piores jogadores do Flamengo ontem. Foi uma das piores partidas que eu vi o Everton Ribeiro fazer. Precisa melhorar, até porque a gente sabe do potencial dele, sabe do que ele é capaz e sabe o quanto ele pode ajudar o Flamengo. Nas finais do ano passado, ele deu assistência para gol e foi decisivo. A gente só quer aquele Everton Ribeiro de volta. Por isso o Flamengo precisa sim, gente, de reforço. Não dá para o Flamengo jogar apenas com os jogadores que a gente tem. A gente pode ir para a final da Copa do Brasil. Se Deus quiser, nós vamos chegar à final da Libertadores da América também. Mas o caminho está sendo cada vez mais árduo. O time do Al-Duhail, lá do mundo árabe, está em contato com o River Plate para poder levar o Nicolás de la Cruz para lá. O River vende o Nicolás de la Cruz para qualquer um desde que não seja o Flamengo ou um concorrente direto na Libertadores. Eu já havia dito isso para vocês. E o Al-Duhail está bem disposto a pagar a tal da multa
assim como a Lazio outrora chegou a mencionar que faria o pagamento também. Por enquanto, o Nicolás de la Cruz é aquele jogador que o Flamengo está mantendo guardado. Se nada der certo com Claudinho e com Wendel, o Flamengo pode tentar a última cartada em cima do Nicolás de la Cruz e pagando 16 milhões de dólares da multa. Os russos não estão nem um pouquinho felizes com a maneira como o Flamengo vem conduzindo as negociações, tanto com o Wendel quanto com o Claudinho. Os russos não têm nunca uma pedida sua atendida, ou seja, os russos aceitam negociar o Wendel, fazem pedidos ao Flamengo, o Flamengo recusa, renegocia valores, bate na tecla de coisas que os russos não querem fazer, que para mim o Flamengo está mais que certo. O Flamengo tem que correr atrás do seu próprio interesse, não do interesse da equipe russa. Mas isso vai deixando o relacionamento desgastado, vai fazendo com que os russos, que também estão lutando pelo melhor para a equipe deles, fiquem cada vez mais irritados. Hoje eu não acredito que venha nem o Wendel nem Claudinho para o Flamengo, mas isso é uma opinião particular. Para vir um dos dois para o Flamengo vai ter que fazer aquilo que até o momento não esteve disposto a fazer, que é bancar um valor alto na vinda de um desses dois atletas. Hoje eu vejo o Claudinho muito distante, mas pode haver sim uma reviravolta que faz com que o Flamengo consiga a contratação do jogador. O próprio jogador já fala em tom de assumir a liderança do Zenit, de ser o novo jogador do Zenit. Há uma cobrança muito grande lá na Rússia também para que o Zenit não libere os jogadores, enfim. A situação do Flamengo com reforços hoje é complicada. Precisamos de reforço? Precisamos. Mas é muito bom ver um Vitor Hugo jogando bem. Não é aquele jogador que enche os olhos, que faz com que a gente perceba o tempo todo a sua presença no jogo. Mas é um jogador que ontem, particularmente ontem, até que atuou bem. O Wesley atuando muito bem na lateral direita. Matheus Gonçalves foi apresentado já no Red Bull Bragantino, mas poderia estar com o elenco nos ajudando, ganhando mais minutos, assim como o Matheus França. Então, assim, que o Flamengo precisa de reforços, precisa. Mas se eles não vierem, também não é o fim do mundo, não. Dá pra gente encarar esses campeonatos com o elenco que a gente tem. Basta o Sampaoli organizar o elenco, basta o Sampaoli treinar bem o elenco. Thiago Maia falou isso ontem, que eles sabiam que eles estavam confiantes porque treinaram muito bem durante a semana. Eu tô amarradão. Eu queria reforços. Se vier, se não vier, vamos com o que a gente tem. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.